Olá, meninas, tudo bem? Hoje, entre elas, nós gostaríamos de conversar um pouquinho sobre uma coisa que muita gente normalmente fica me perguntando, sobre o consumo do trigo e dos derivados do Alguém trigo. veio me perguntar assim, mas Mônica, o pão, o trigo é um alimento milenar, ele tem sido utilizado há tanto tempo pelo ser humano, como é que ele pode não ser um alimento bom, saudável? Pessoal, o trigo, o pão, o derivado do trigo, ele sempre foi um alimento muito bom. Entretanto, quando hoje nós colocamos algumas informações não muito boas sobre o trigo e os derivados do trigo, é porque nós precisamos ter em mente que hoje nós estamos falando de uma farinha de trigo que não tem nada a ver com a farinha de trigo que foi usada há milênios atrás. Hoje nós estamos falando de um trigo transgênico, geneticamente modificado, e por isso ele não tem mais a segurança e a qualidade nutricional que ele tinha no Aí passado. alguém chegou para mim e me perguntou assim também: Mônica, mas e se nós não comermos o pão branco e nos alimentarmos somente do pão integral? Beleza, se você não consumir aquele pãozinho francês vendido na padaria, é ótimo porque você não vai estar consumindo gordura vegetal hidrogenada. Então você vai consumir um pão integral feito na sua casa com menos aditivos, ótimo, maravilhoso, mas você vai estar utilizando o mesmo trigo transgênico, enriquecido com fibra de trigo transgênica, com germe de trigo transgênico. Ah, mas e como é que a gente faz então? Pessoal, a sugestão mais saudável que a gente pode pensar é você fazer o seu pão em casa, se você não consegue ficar sem ele, utilizando a farinha de trigo orgânica. Hoje ainda é a melhor opção. Aí o que eu coloco para enriquecer essa farinha de trigo orgânica para fazer o pão ficar mais integral? Aí você vai utilizar aveia. A linhaça é boa? Muita gente me pergunta. A linhaça é fonte de ômega 3, é um excelente alimento. Só que para você utilizar a linhaça, você deve observar que você coloca a linhaça lá no alimento que você está preparando e ela sai quase que toda de maneira intacta nas suas fezes. Você já Então, uma observou boa isso? maneira de você usufruir da linhaça é você utilizar a linhaça processada, a farinha de linhaça. Ah, mas eu posso comprar farinha de linhaça na casa de produtos naturais, no supermercado? Não é a melhor maneira, porque ela vai oxidar, ela ficou guardada ali, processada durante muito tempo, e ela já oxidou, ela já perdeu muito da sua qualidade Então, a nutricional. melhor maneira de utilizar a linhaça, sendo ela processada, a farinha de linhaça, é você pegar a linhaça íntegra, processar ela e já utilizar imediatamente. Aí você vai estar usufruindo muito mais da qualidade nutricional que ela tem. E aí você usa a sua criatividade, utiliza a chia, utiliza o gergelim, utiliza uma farinha de banana verde e vai utilizando outras coisas que não sejam derivados do trigo. E assim você vai consumir um pão feito em casa, integral, de uma maneira muito mais saudável do que aquele que você compra no supermercado ou que você faz com a farinha de trigo normal. Essa é a opção que a gente tem, a melhor opção que a gente Agora tem, eu vou ler o pessoal. texto bíblico para concluir esse vídeo, que está escrito em Provérbios 23, verso 9. Não vale a pena conversar com o insensato, pois ele despreza a sabedoria que há nas tuas palavras.